Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e a gente está de volta com mais um vídeo, mais uma parte do módulo 3. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem um vídeo, a gente tem um módulo, as aulas referentes a um módulo que estão sendo liberadas, né, do curso Introduction to Networking, que é o curso 1 de 3 cursos da Cisco Networking Academy sobre o CCNA, que preparam você para fazer a certificação CCNA. Tá? Então a gente já falou sobre bastante coisa. Esse módulo 3 está falando sobre protocolos e padrões, né? E a gente já falou sobre como funcionam as regras, qual a importância das regras, como essas regras juntas formam um protocolo, como esses protocolos, como diversos protocolos juntos formam padrões, né? Quem normatiza esses padrões, né? Quem normatiza todos esses padrões, que essas suítes de protocolos são chamados de modelos. E aí a gente tem modelos, alguns modelos de referência. É a nossa aula de agora. A gente vai falar sobre modelo de referência. Antes da gente falar sobre esse tópico, eu vou pedir para você dar o seu like, para você ajudar a gente, ajudar o nosso canal a crescer. E mais do que isso, além de você estar patrocinando o nosso canal com o seu like, quando você se inscreve, ativa o sininho, comenta, você também vai estar ajudando com que outras pessoas que estejam precisando estudar CCNA assistam o nosso vídeo, porque o YouTube entende que o nosso canal é relevante, tá ok? Então quando ele entende que o que a gente está com o nosso vídeo é relevante, ele vai estar disponibilizando esse vídeo para mais pessoas que estão buscando temas sobre o CCNA, tá ok? Então vamos lá, vamos começar agora nessa aula sobre modelos de referência. Quais são os benefícios de usar um modelo em camadas, né? Os modelos em camadas, eles são importantes porque eles ajudam a gente a entender como cada parte da rede funciona de maneira separada e como elas se conectam umas às outras, ou seja, qual a importância dela e dela dentro de um todo. Né? Então você consegue estar desenvolvendo ali, por exemplo, um dispositivo que vai atuar na camada de acesso à rede, né? Ou na camada link data, né? De link data ou de data link do modelo OSI, você consegue desenvolver um dispositivo que vai lidar nessa camada. Então você sabe o que esse dispositivo tem que fazer. Você vai saber também como ele vai receber os dados da outra camada, porque o importante numa camada é não só o que vai acontecer dentro dela, mas ela saber entender como ela vai receber esses dados e como ela deve passar esses dados, tanto da camada inferior para superior, quanto vice-versa, quanto da camada superior para inferior. Então você pode, quando os dados estiverem sendo encapsulados, o que eu vou fazer na hora de encapsular um dado e o que eu vou fazer na hora de desencapsular um dado, ok? Então, conceitos complexos como a forma como a rede opera podem ser difíceis de explicar e compreender. Por esse motivo, um modelo de camada é usado. Dois modelos em camada descrevem as operações de rede. A gente tem o modelo OSI, né, que é o Open System Interconnecting, e a gente tem o modelo TCP/IP, que é o modelo padrão da internet, é o modelo como a internet funciona no TCP/IP, ok? Mas o OSI também é muito importante, porque muita coisa foi desenvolvida pensando no modelo OSI, porque durante um bom tempo o governo americano praticamente obrigou as empresas a adotarem o modelo OSI, mas ele perdeu a guerra para a internet. Né? Como a internet adotou o TCP/IP, não teve jeito. O TCP/IP passou a ser o modelo padrão, como os computadores funcionam hoje em dia. Praticamente todos eles são no modelo TCP/IP. Mas a gente vai entender como cada um dos dois funcionam, tá? Quais os protocolos que funcionam dentro de cada uma das camadas, tá bom? Na verdade, o módulo 1, que é o módulo 1, não, desculpa, esse curso Introduction to Networking, ele a partir de agora ele vai ter meio que um guia, o modelo TCP/IP. Por quê? Porque a gente vai ver tudo o que acontece na camada de acesso à rede, qual o protocolo que funciona aqui,
como ele age, quais os dispositivos que trabalham nessa camada. Depois no curso a gente vai ver a camada de internet, quais os protocolos, como funcionam e quais os dispositivos que funcionam aqui dentro. Depois a gente vai ver a camada de transporte e por final a camada de aplicação. Então o curso vai se pautar daqui para frente nas camadas do modelo OSI. Ok? É um modelo padrão, como eu falei, da internet, que é um modelo dividido em 4 camadas, ok? Enquanto que o modelo OSI, algumas coisas a gente vai ver de modelo OSI, por exemplo, nos capítulos que a gente vai vendo o acesso à rede, a gente vai falar bastante dessas duas camadas aqui, que é a camada física e a camada data link, tá? E essa camada data link ainda se subdivide em 2 camadas, tá? A OSI ainda subdivide ela em 2 camadas. Então a gente vai entender muito bem isso aqui nos próximos capítulos, nos próximos módulos do nosso curso, tá bom? Mas a aula hoje é só apresentando os dois. Então, ó, os benefícios de um modelo em camadas, né? Ó, auxiliar o projeto de protocolos, porque os protocolos que operam em uma camada específica definirão as informações sobre as quais atuam uma interface definida para a camada acima e abaixo. Então eu preciso definir como eu vou passar os dados para cima ou para baixo. Eu preciso saber como isso vai acontecer. Estimula a competição porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. Então eu posso ter um switch que opera na camada 2, né, de um fabricante e um roteador da Cisco de outro fabricante. E se eles cada um operar dentro da sua camada, com as suas regras específicas, dentro dos padrões estabelecidos pelas organizações que a gente viu no último vídeo, eles vão funcionar bem e vão funcionar entre eles. Ó, impedir que alterações de tecnologia ou capacidade em uma camada afetem outras camadas. Por quê? Porque se eu alterar alguma coisa na camada, vou dar um exemplo muito clássico agora e muito importante, é um exemplo real que o mundo está vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo uma era de transição do IPv4 para o IPv6. Né? Na verdade, essa transição já dura 20 anos e vai durar talvez mais 20. Cada vez menos o IPv4, cada vez mais o IPv6. Hoje a gente ainda está vivendo uma era que tem mais IPv4 do que IPv6 em alguns países. Né, como aqui no Brasil, a gente ainda encontra mais rede IPv4 do que rede IPv6, mas o IPv6 já está presente, já é uma realidade. Se você for pegar os nossos vídeos aqui do canal sobre o IPv6, a gente tem um curso completo sobre o IPv6 que a gente gravou lá em 2013. Ou seja, 7 anos atrás, e ainda está atual. Por quê? Porque o protocolo não mudou, o protocolo IPv6 continua lá, continua sendo o mesmo. Ok? Então quer aprender mais sobre IPv6? Assiste os nossos cursos sobre IPv6. Vai lá nas nossas playlists, acha o IPv6 e assiste o nosso curso sobre IPv6. É um curso completo que a gente gravou em 2013. Tá ok? Sobre IPv6. E aí essa mudança do IPv4 para o IPv6 não vai afetar os protocolos que atuam na camada 2 e não vão afetar os protocolos que atuam, na camada 2 não, na camada 1, e não vão afetar os protocolos que atuam na camada de transporte, ou na camada 3. Então a gente tem os protocolos que atuam na camada de internet, que é o IPv4 e o IPv6, né, o ICMPv4 e o ICMPv6. A gente está mudando do IPv4 para o IPv6, é uma mudança, é uma quebra de paradigma, porque são muito diferentes, tá? São protocolos que tem cada um a sua particularidade bem diferente, não é só a forma, a notação dele, que um é em decimal pontuado, o outro é em hexadecimal, que são diferentes. Não é só isso. Tem muita coisa diferente neles. E a gente vai aprender sobre eles ainda aqui nesse curso, tá bom? A gente tem 2 capítulos, um falando só sobre IPv4 e um falando só sobre IPv6. 2 módulos inteiros que vão falar sobre IP, tá bom? Então mudou e não afetou as outras camadas. E aqui, ó, e fornece um idioma comum para descrever funções e habilidades de rede. Por quê? Porque o idioma é o protocolo TCP/IP. Ele ali é como se fosse um idioma. É como se todos trabalhassem em prol desse modelo. Então, ó, o modelo OSI. O modelo OSI ele é um modelo em 7 camadas. A gente tem a camada física, que descreve os meios para ativar, manter e desativar as conexões físicas. Então é nele que eu transformo os bits em pulso elétrico,
em som para ser transmitido pelo ar. É nele que eu transformo em luz, né, para ir pela fibra ótica. É na camada física. Aí eu tenho a camada de link de dados, descreve métodos para troca de quadros de dados em uma mídia comum. Então é aqui que ele prepara os bits para serem transformados em pulsos elétricos, ok? Aí eu tenho a rede, porque a camada de rede fornece serviços para troca de dados individuais na rede. Então é aqui que funciona na camada, no modelo OSI, é aqui que funciona o protocolo IP. A gente tem a camada de transporte, que define serviços para segmentar, transferir, remontar os dados de comunicações individuais. Então é na camada de transporte que age o TCP e o UDP. A gente vai entender bastante sobre esses dois protocolos também. Depois a gente tem a camada 5, que é a camada de seção. Ela é responsável por estabelecer uma comunicação entre os dois dispositivos e manter essa seção. Tá? Então, fornece serviços de camada de apresentação e para gerenciar a troca de dados. Tá? Aí a gente tem a camada de apresentação. A camada de apresentação fornece a apresentação comum dos dados transferidos entre os serviços da camada de aplicação. Então aqui os dados são preparados para serem apresentados, ou pega um dado, transforma em dado para ir para a rede. Alguma coisa que é transformada em bits para ir para a camada de seção e de transporte. Tá bom? Então aqui na camada de apresentação, vou dar um exemplo aqui, a tabela ESC funciona aqui, né? Onde a gente digita um número e aí através de uma tabela formada em hexadecimal o computador sabe qual é o dispositivo, o caractere que foi digitado. Tá? E a camada de aplicação contém protocolos usados para a comunicação processo a processo. É aqui que funciona o nosso browser, por exemplo, onde você está acessando o YouTube para assistir a nossa aula. Né? Então é nessa camada de aplicação que funciona o aplicativo browser. Tá bom? E o modelo TCP/IP, olha como ele é mais simples, mais enxuto, ó, e tem tudo que tem no outro também. Ó, a camada de endereço de rede, né? Ou de acesso à rede. Na verdade aqui não é endereço, aqui é acesso à rede, tá? Isso foi erro de tradução. Então a camada de acesso à rede, a camada controla os dispositivos de hardware e o meio físico que formam a rede. A camada de internet determina o melhor caminho pela rede. A camada de transporte permite a comunicação entre vários dispositivos diferentes em redes distintas. E a aplicação, que representa os dados do usuário, além do controle de codificação e de diálogo. Então, vocês observaram que tudo que tem lá tem aqui, só que numa outra ordem, não na mesma ordem, mas de uma outra forma apresentada? Porque está aqui, ó, olha só, a camada de acesso à rede, ó, representam todas as funções das duas primeiras camadas do modelo OSI, camada física e data link, são camadas de acesso todas essas funções são executadas na camada de acesso à rede do modelo TCP/IP. Aí a camada networking, a camada rede no modelo OSI, que é a camada 3, é a camada internet no modelo TCP/IP. Tudo que é feito numa é feito também na outra. Camada de transporte, a mesma coisa. Tudo que é atingido é feito na camada de transporte de uma, é feito na camada de transporte da outra. E a camada de aplicação do modelo TCP/IP é uma camada que funciona para a camada de seção, apresentação e aplicação do modelo OSI. Então todas as funções dessas três camadas acontecem na camada de aplicação. Ok? Então o modelo OSI e o modelo TCP/IP eles não são concorrentes, eles não são, né, são dois modelos diferentes. O padrão da internet é o TCP/IP, mas o OSI é muito comum e muito utilizado para estudo, principalmente. Então ele é um modelo de referência, a gente chama ele de modelo de referência para estudo, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um packet trace para ser executado. Então, pessoal, nós estamos aqui, ó. Essa é a página da Cisco Networking Academy. Como meu perfil de instrutor, eu tenho a opção de entrar no perfil, ó,
de aluno, para vocês verem como funciona. Então eu posso vir aqui, ó, como é que funciona esse material do nosso curso, né? Eu estou dentro do Cisco Networking Academy, dentro do curso, ó, ITN, Introdução a Redes, né, a turma 2020.2. Ó, eu venho aqui em módulos e venho aqui, ó, cursos de introdução à rede. Aqui eu acesso o conteúdo do curso. Então eu vou clicar para acessar o conteúdo do curso e vou mandar abrir aqui, ó, em outra janela, ó, carregar o curso Introduções de Rede em uma nova janela. Então tá aqui. O conteúdo do curso ele carrega numa outra janela. Eu mandei abrir numa outra janela, ele carregou na outra janela, tá? E aqui eu tenho aqui, ó, todo o material. Aqui é o material de leitura do curso. Eu já apresentei isso para vocês, né? E aqui eu tenho os módulos: módulo 1, módulo 2, módulo 3, é esse que a gente está vendo, ó, protocolos e modelos. E vai até o módulo 17. Ó. Lembra que eu falei que a gente vai ter um módulo só sobre o IP, ó? Ó, endereçamento IPv4 e endereçamento IPv6, o módulo 11 e módulo 12. As aulas vão ser só sobre IP. Então eu venho aqui no módulo 3, ó, clico, né, e vou lá, ó, no modelos de referência. E a gente vem aqui no Packet Tracer, tá? Aqui no modelo de referência, a gente tem um Packet Tracer onde eu posso abrir abrir um PDF que vai me explicar o que eu devo fazer. Ó, são 5 páginas, entendeu? Esse exercício ele é grande, olha só. Então eu vejo o que eu tenho que fazer nesse exercício, tá? Eu posso abrir ele, ó, abrir em uma nova janela. Eu volto aqui, ó, fecho e faço o download do exercício, ó. Ó, investigue modelos TCP/IP e OSI em ação. Então, ó, fiz o download. Cliquei para abrir o Packet Tracer, ele vai abrir o Packet Tracer na minha máquina. O Packet Tracer vai pedir para eu fazer log, né? Vai pedir para eu colocar meu login, minha senha, cell aqui, e aqui está o exercício. Então observem que aqui nesse exercício, ele é um exercício de investigação, então ele não tem percentual para você atingir. E aí ele começa, ó, objetivo, parte 1, examinar o tráfego web via HTTP. E parte 2, exibir elementos do switch do protocolo TCP/IP. Então ele vem aqui contextualizando tudo, né? E pedindo, é só você seguir as orientações dele que você vai estar fazendo esse exercício, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ter alguns vídeos sobre Packet Tracer, a gente vai gravar alguns vídeos sobre Packet Tracer, a gente vai gravar alguns vídeos sobre esses exercícios. Mas você quer ter acesso a esses exercícios? Quer ter acesso a esse material que eu acabei de mostrar da Cisco Networking Academy? Ó, tá aqui, ó. Quer ter acesso a esse material? A gente tem aqui, ó. Esse é só o curso 1. O módulo 3 do curso 1, ó. Módulo 4, módulo 5, módulo 6. Então ele tem, Alexandre, ele tem muito Packet Tracer? Tem bastante aqui, eu posso desmarcar aqui, ó. Aí primeiro eu tenho que diminuir o zoom aqui, ó. Tá? O zoom na minha máquina fica grande, ó. Aí, ó, aqui, ó, Packet Tracer, tá aqui escondidinho. Olha quanto Packet Tracer tem, ó. Olha lá, ó. Módulo 3 eu tenho só esse Packet Tracer, mas no módulo 4, ó, eu tenho mais Packet Tracer. Módulo 5, olha quantos Packet Tracers eu tenho. 3 Packet Tracers. Então tem bastante exercício de Packet Tracer para fazer. Alexandre, eu queria uns laboratórios de Packet Tracer. Estão aqui, todos eles estão aqui, tá? Quer ter acesso a esse material? Entre em contato com a gente, contato@ipacad.net, para você adquirir. Essa é uma outra forma de você patrocinar o nosso canal. Quando você adquire um dos nossos cursos, não é caro, tá? O curso tem um valor bem acessível. Na verdade, a gente tem uma promoção que é um pacote com os 3 cursos da Cisco que preparam para o CCNA. Essas aulas são do curso 1, Introduction Network, mas tem mais 2 cursos. Então, existe um pacote, é num preço fantástico para a qualidade do material que você tem acesso, a gente ainda parcela. Então, entre em contato com a gente, contato@ipacad.net. Está aparecendo na tela nesse momento o e-mail para você, tá? Mas também tem na descrição do vídeo. Tá bom? Então essa é outra forma de patrocinar, além de deixar o seu joinha. O joinha também é uma forma de patrocinar. Comentar o vídeo também é uma forma de patrocinar. Mas outra forma bem legal de patrocinar é quando você adquire diretamente o nosso curso. Tá? Então no próximo vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre encapsulamento de dados. Tá bom? Encapsulamento de dados. Então, ó, mais uma vez, deixa o seu like,
né? Se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho, comenta aí, diz pra mim se você tá gostando dos vídeos, se não tá gostando, o que é chato, o que não é. Tem gente que critica alguma coisa que eu faço. E comenta aí, fala o que você quiser e sugere temas para as aulas. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que você vai receber o vídeo, e daqui a pouco eu volto com um vídeo sobre encapsulamento de dados.